Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Imagens de belezas naturais ou atividades culturais são decisivas para convencer alguém a sair de casa e viajar, a fazer turismo. E um dos melhores meios para despertar essa vontade é, sem dúvida, a televisão. Programas de turismo multiplicam-se por vários canais e são o tema do Ver TV de hoje, que tem como convidados Maria Luísa Cardinale Batista, professora de Turismo e Hospitalidade do curso de Comunicação Social da Universidade de Caxias do Sul. Ela é editora associada da Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, a RB Tour. José Aires Pedrosa, que foi diretor de operações da Rede TV e é atualmente diretor comercial do programa Planeta Turismo, exibido pelo SBT. E Mariana Aldrigue, professora do curso de Lazer e Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos um pouquinho sobre turismo. É sempre bom, né, conversar sobre turismo, sobre viagens, né? Mas também saber quais são ainda as deficiências que esses programas podem apresentar ou estão apresentando. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos saber um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Vamos ver. O turismo é um importante setor da economia em vários países. O impacto econômico é estimado em quase 10% da economia global. No Brasil, o turismo representa aproximadamente 9% do produto interno bruto. Recebemos mais de 6 milhões de estrangeiros em 2013. Em 2014, com a Copa do Mundo de Futebol, foram mais de 7 milhões de pessoas que vieram conhecer o nosso país. Em atividades diretas, indiretas e induzidas, o turismo rende quase 500 bilhões de reais para o país todos os anos. A melhor forma de incentivar a atividade turística está na divulgação do potencial existente em cada país. A ampliação do conhecimento das atrações turísticas brasileiras vem aumentando e, com ela, cresce o número de visitantes a cada ano. Eventos internacionais de grande repercussão contribuem para atrair visitantes. Foi o que aconteceu no Brasil com a realização, em 2013, da Jornada Mundial da Juventude e, em 2014, a Copa do Mundo de Futebol. A dose deve se repetir em 2016, quando o Rio de Janeiro será a sede dos Jogos Olímpicos de Verão. A TV contribui também para a ida de brasileiros ao exterior. Programas mostrando a vida e cultura em diferentes partes do mundo servem de forte estímulo para a realização de viagens ao exterior. Logo que eu cheguei aqui em Paris, nos primeiros meses eu era completamente perdida. Aí um dia, voltando da balada, de madrugada, o GPS me fez passar por aqui, por essa rotatória. Estacionei o carro, desci, e aí quando eu subo aqui eu me deparo com essa cena maravilhosa, o nascer do sol do lado da torre. Foi aí que caiu a ficha que eu estava em Paris. O choque da torre e aquela beleza totalmente inesperada, não provoquei nada, eu caí aqui de paraquedas, ao acaso mesmo. Aí que eu vi a grandiosidade de onde eu estava e foi um sonho. Vamos viajar? Maria Luísa, como é que você vê essa relação entre turismo e televisão? São duas fontes de lazer, né? O turismo e a televisão. Mas elas se completam, eu acho que elas se completam. Sim, certamente. Assim, a televisão, ela antecipa o encantamento do olhar do turista. E isso é um mérito muito grande, porque a partir dessa visão à distância, né, da televisão, a gente consegue antecipar esse gosto, esse prazer e também mobilizar o sujeito para viajar, para poder produzir essa experiência turística. Uhum. José Aires, conta um pouquinho do que é o programa que vocês produzem para o SBT. Bom, o Planeta Turismo hoje ele está pautado em rotas que hoje a TV aberta, acho que só tem o nosso programa, e o cabo não divulgam. Que é aquela cachoeira que você tem que andar 2 km no meio do mato, que tem pernilongo, que é chata, mas é um lugar que ninguém foi.
Então a gente está na contramão da divulgação do turismo. Enquanto o pessoal está mostrando aquela praia que todo mundo vai, bonita, a gente está mostrando aquele lugar que ninguém conhece, mas com responsabilidade. Às vezes a gente pega uma praia deserta, por exemplo, vamos pegar aqui no litoral norte, uma praia que a gente tem ali, chama Caçandoca. É uma praia deserta. Quando a gente vai fazer essa praia, o que a gente faz? Divulga, mas também pede às pessoas que vão lá, leva sua sacolinha, seu lixo traga de volta. Então a gente divulga rotas que ninguém está divulgando. Porque às vezes é uma coisa tão preservada que quando você coloca a televisão lá, né, acaba com o sossego. É a preocupação da sustentabilidade. Por quê? Você falou da Caçandoca, eu conheço bem. Uma bela praia. Da mesma forma que a gente está mostrando e tentando trazer o turista, a gente também está criando uma consciência de que se ele vai, ele não pode estragar o que está lá. Ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje, na falta de água e enfim. Então o cara, quando ele vai para lá passear, ele tem que saber que ele está indo num lugar que é inexplorado, que não tem lixo, não tem nada. Então ele pega essa colinha dele e leva embora. Isso para tudo, na verdade, né? Para todo lugar que a gente mostra, a gente está criando essa palavra sustentabilidade está sendo bem usada. Até para a gente também os caras não olhar nosso programa e falar, putz, esses caras que acabaram com a nossa praia. Isso a gente está evitando. Então a linha do programa é essa, tanto para praia quanto para montanha, cachoeiras. Então a gente está tratando Muito bem. Forma. Mariana, o seu foco é a cidade, né? É o estudo da cidade e do turismo na cidade. E como você vê a importância ou não da televisão, dos programas de televisão, para esse turismo que a gente pode chamar? Ele falou do turismo de aventura, da praia deserta. Você é exatamente o oposto, né? Essa cidade maluca como São Paulo, ela é atrativa turisticamente, a televisão contribui para divulgá-la ou não? Naturalmente, naturalmente. O que eu acho que a gente tem hoje é quase todos os programas de televisão, independentemente do foco, são vitrines de grandes destinos, sejam eles urbanos ou de vivência da natureza, não importa, né? A questão é que, desde cedo, a gente é bombardeado por imagens que formam aí o nosso desejo de viajar. Então, é claro que todo brasileiro sabe quais são os ícones do Rio de Janeiro, por exemplo, sabe de Brasília, sabe de São Paulo, e vai nutrir uma expectativa de visitar essas cidades e de marcar na sua listinha que já esteve nesses principais pontos, da mesma forma que qualquer outro grande destino do mundo. E eu imagino que o papel de programas como o do Zé Aires é colocar no mapa outros pontos que não esses que estão constantemente na TV, nos jornais, nas novelas, enfim, para que as pessoas diversifiquem essas opções. Agora, deve ser uma disputa dura entre o programa de turismo, que quer mostrar as belezas de São Paulo, com os programas policiais, que todo dia mostram as mazelas de São Paulo, né? Você não tenha dúvida. A gente, fazendo um trabalho recente junto à Embratur, nós mapeamos que a maior presença de mídia do Brasil, especialmente em hotéis europeus, são os canais que demonstram a violência. Esses que a gente tem próximo do horário do jantar, eles estão com presença massificada na TV a cabo, que é apresentada em hotéis internacionais. De modo que a imagem da violência ela vai se consolidando e mesmo com grande esforço publicitário ou mesmo de divulgação, como a gente teve agora com a Copa, é difícil romper vamos dizer assim, esse estereótipo da violência que a gente tem. Você que trabalha com amorosidade, né? Esse é um aspecto interessante, né? Porque eu coordeno um grupo que se chama Amor Contur, grupo de estudos em comunicação, turismo, amorosidade e autopoiese. Mas uma das pesquisas do grupo é justamente sobre violência e conflito em Caxias do Sul e como esses aspectos são relatados nas narrativas sobre a cidade, porque Caxias do Sul é contada como uma cidade muito, muito violenta. Então, a gente tem, muitas vezes, em oposição a toda uma beleza da Serra Gaúcha e as características da região, um discurso de enaltecimento da violência que faz com que acontece, que ocorre em todas as cidades e que coloca em risco isso, assim, essa imagem também de um lugar interessante para viajar. Agora, um aspecto que eu acho que é interessante a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista dos programas televisivos, é essa desconstrução da narrativa, dos vícios da narrativa em relação aos pontos turísticos já cristalizados, de poder pensar, assim, ensinar uma audiência televisiva
a transitar, a usufruir desses lugares, desses destinos, não só pelos lugares cristalizados, né, já rotulados. Tipo mas, Paris, aquilo que a gente viu aqui, a Torre Eiffel. Assim, ela se deu conta que estava em Paris porque viu a Torre Eiffel. Então, assim, e Paris tem tantos encantos nas ruelas, né, nos meandros, nos lugares em que a gente encontra as pessoas, escuta as pessoas conversando. Então, há muito para mostrar desses interiores, não só desses lugares não visitados, mas dos lugares que são visitados e que não são visitados intensamente. Né? Eu sou obrigada a discordar. Fala, diga. Eu acho que a gente, dentro da pesquisa em turismo, é claro que o ideal seria estimular a maior amplitude possível, a distribuição espacial do turista, mas a gente esquece que a construção do sonho, ela é uma construção, como é que eu posso dizer, muito igual, né? Então, assim, é claro, eu quero conhecer os detalhes de Paris depois de eu ter conseguido me equiparar àquele meu colega ou meu familiar que já esteve e que me disse precisa estar na Torre Eiffel. Então, assim, os grandes ícones do turismo mundial, eles se mantêm ícones justamente por vamos dizer assim, essas ondas de troca e de influência, que a gente chama da peer reference, né? Então, é claro que hoje, falando muito com alunos em sala de aula, a gente diz qual é a sua viagem dos sonhos? E ela continua sendo a viagem dos sonhos de sempre. Né? De sempre. Mas então, aí a gente tem que pensar assim, o que a gente quer propor como devir turismo, né? Ou como devir experiência turística. Uma coisa é reiterar o que a mídia mostra, uma coisa é reiterar o que todos fazem, ou mesmo esse aspecto assim, do sentimento de pertença por fazer parte de um grupo que viveu uma determinada experiência. O que, tudo bem, é plausível. Porém, é importante também que as pessoas busquem as linhas de fuga, né? Que elas busquem ampliar essa experiência. Será que essas coisas não são compatíveis, hein, Zé? Será claro, que não dá? Claro. As duas formas de programa? Você quer ver um exemplo legal? Alguém aqui conhece Jijoca? Eu. Jijoca de Jericoacoara. É um paraíso. Mas você ouviu falar de Jijoca? Não. É um paraíso. Aonde é esse? É em Fortaleza. Caçandoca eu conheço, Jijoca agora você fala Jericoacoara, você conhece? Sim, claro, porque está na mídia. Justamente. Jijoca é muito mais bonito que Jericoacoara. Só quem é divulgado é Jericoacoara. Jijoca não. Então o cara ele não vai para Jijoca, ele vai para Jericoacoara. Então a gente fica, você vê, eu acho que assim, a divulgação, ela é um pouco contaminosa, porque eu divulgo uma praia aqui, vai todo mundo para ela. E fica, e permanece, e perdura. Essa que pouco divulgada, muito mais bonita, não sei por que não é divulgada, não vai ninguém. Então, essa concentração, ela acaba assim, realmente, indo para o mesmo lugar, todo mundo. É o caso da Torre Eiffel. O cara vê a Torre Eiffel, vai todo mundo para a Torre Eiffel. O cara vai para o Rio de Janeiro ver o Pão de Açúcar, vai todo mundo para o Pão de Açúcar. Então, acho que... Pois na verdade, o que eu queria ouvir, já que houve uma polêmica logo no primeiro bloco, eu queria perguntar se você não tem o público que vai pela primeira vez, e como você falou bem, quer dizer, o amigo já foi e sonhou com a Torre Eiffel, foi lá. Mas tem gente que já foi 10 vezes na Torre Eiffel. E como ela disse, Paris tem outros encantos, né? Tem as galerias lá, né? Várias. Muitas que não aparecem. Museus. Não é? Eu não acredito que a gente tenha, com esse nível de repetição, assim, a mesma pessoa indo 10 vezes a Torre Eiffel, que eu acredito que acontece... Não, a Torre Eiffel não, mas circulando por ali. O que eu vejo, assim, que é o grande objeto do meu estudo. Quando a gente fala dos grandes destinos de turismo mundial, eles são destinos revisitados frequentemente. Então, Nova York, Paris, Londres, Roma, São Paulo, por exemplo, a mesma pessoa voltando com bastante frequência. Na sua primeira visita, o ícone é fundamental. A marca, é o carimbo no passaporte. Sem dúvida. Na segunda visita, é a paixão sendo desenvolvida. E aí é quando você prefere não ser mais chamado de turista, porque aí você já é um grande conhecedor daquele lugar. Isso. Você tem razão. Daquele lugar. E aí, assim, é uma nova mostra no museu, é o restaurante novo que inaugurou, é aí essa possibilidade de se relacionar com o segredo, com eu conheço esse restaurante que você não conhece, você precisa voltar. E aí você vai desenvolvendo uma relação de afetividade, você chamou de amorosidade, achei bonito o termo. Sim. Com esse destino, ao construir uma sensação de pertencimento também, né? O que eu discordo veementemente hoje é um empenho das políticas públicas brasileiras de dizer que o brasileiro precisa conhecer o Brasil
nos seus rincões, nas suas grandes diferenças, mas não permitir que ele conheça o evidente do Brasil. A gente não tem grandes estímulos para as viagens básicas, para que vá para o Rio, para que vá para São Paulo. Né? A gente não tem condições de competir com preços de viagens internacionais próximas, como Argentina e Uruguai. Né? Então, a abordagem política do turismo brasileiro impede que o brasileiro circule aqui na comparação com as viagens internacionais. Mas eu estou terminando o bloco, mas já que você tocou no preço, mas os preços de passagem aéreas caíram muito, né? Mais gente está viajando de avião. Caíram muito, mas a gente ainda tem uma incidência de imposto, especialmente o ICMS em São Paulo, que faz com que uma viagem de São Paulo para Recife seja mais cara que uma São Paulo-Buenos Aires. Né? Então, a estrutura tributária, especialmente em cima de querosene de aviação em São Paulo, ela é um inibidor gigante de uma redução maior ainda dos preços. Olha, eu vou ter que fazer um breve intervalo, mas nós voltamos já, continuando essa conversa aqui sobre o turismo e os programas de turismo na televisão brasileira. O Ver TV volta em 2 minutos. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre os programas de turismo na televisão. E nós fomos ao Rio de Janeiro, bem próximo ali do Pão de Açúcar, nas imediações da Praia Vermelha, ouvir algumas pessoas, turistas ou cariocas mesmo, que estavam ali passando, e perguntamos a eles se eles assistiam programas de turismo na televisão e qual o efeito que esses programas produziam para as escolhas deles na hora que tinham que decidir em torno de uma viagem para o Brasil ou para o exterior. Vamos ouvi-los na Praia Vermelha, no Rio. Renato, você costuma assistir programas de turismo? O que você acha deles? Eu acho interessantes, eles mostram muitos lugares, até porque eu como morador do Rio, não tenho oportunidade de conhecer alguns lugares, e esses programas são importantes que mostram pra gente, dão até a oportunidade de a gente ir lá conhecer, até nos incentivam a conhecer. E é isso mesmo, minha segunda pergunta. Você fica com vontade de viajar depois de assistir algum desses programas? Muito, muito. E algumas vezes eu até vou baseado nessas reportagens que eu assisto. Eu fui conhecer o Peru por causa da reportagem que eu vi sobre o Peru. Aí eu tive vontade de conhecer e viajei para conhecer. Os programas dão dicas interessantes. Existem lugares no mundo que você só fica conhecendo por intermédio desses programas, né? Recentemente nós estivemos na Turquia. E a Turquia foi um lugar desses que nós, assistindo um programa mostrando a cidade de Istambul, que fica metade na Europa, metade na Ásia, e nós estivemos visitando nas últimas férias, eu e minha família, foi muito legal. Por exemplo, eu seguia uns programas, eu não me lembro o nome dele, que ele mostrava muito Dubai, não sei qual é o canal, não me lembro. Aquilo ali deu vontade de ir, deu vontade assim de pegar um avião e ir no dia seguinte. Eu nunca fui para nenhum lugar que eu tivesse escolhido ir para esse lugar por causa de um programa de televisão. Sempre que eu viajei para os lugares foi por interesse próprio, assim, não por influência dos programas. Tem alguns programas que são direcionados para jovens, outros são direcionados para um público da classe AAA. Agora eu acho que é raro a gente encontrar um programa que seja feito para a classe menos favorecida, né? Isso não existe, né? Eu acho que é uma ideia, né? Fazer um programa de turismo que mostre lugares mais acessíveis para a galera que não tem tanto dinheiro assim. O que vocês acham da ideia? Zé Aires, você como... Esse público consome, né? Esse público consome. Não, consumidor, porque hoje você pega a nossa audiência hoje do programa, é a ABCDE audiência. Você tem lá média de 20%. Você tem esses dados do Ibope? Tem. É tudo dado do Ibope. Ele está fatiado 50-50 homem e mulher, 35 mais, com públicos de 18 até 35, bem fatiado. Mas na pizza geral, você está em 4 pedaços. Você está classe A, classe B, classe C e classe D. Então, quer dizer, o que a gente mostra hoje, a gente está mostrando para todo mundo que está lá, que está em frente à televisão assistindo a gente, nesses
4% de ponto de audiência. Então, hoje, a gente está falando com esse público. Tá bom, talvez ele não seja uma das pessoas, mas a gente consegue mostrar os destinos que é barato, que é perto e que é acessível, que é justamente a classe, que ele diz que não é a A, B, B, mas a C, D, E, que a pessoa vai se divertir do mesmo jeito, gastando pouco e próximo de onde ele está. Quer dizer, é só que ele não viu o programa, mas já é feito. Mas há outros que fazem isso, além do seu? Na aberta hoje, tem a Decolar, mas não tem. A Decolar ela faz programa mais de venda, mostra os destinos, as rotas, mas aí é vender o pacote. É vender o pacote. Hoje você tem no cabo. O Canal Off é um belo exemplo de belos programas de turismo, muito voltado para, neste caso, sim, para o jovem, que é programa de surf, que é outro formato de programa, mas muito voltado para o jovem. Mas na TV aberta, não. A TV aberta praticamente está sozinho, nesse segmento. Por isso que a gente precisa até aproveitar para continuar sozinho. Na TV aberta dá para pensar também a inserção de pautas relacionadas ao turismo em programas que não sejam de turismo especificamente. Claro. Então, porque turismo é uma questão de sobrevivência da sociedade. Turismo, à medida em que a gente vive um cotidiano tão pressionado, né, o que eu chamo de engrenagem maquínica da vida, assim, as pressões cotidianas, a possibilidade do turismo é não só assim, a possibilidade de movimentação de economia, mas também de saúde pública social, que as pessoas possam viver esses deslocamentos, as desterritorializações, que é algo que eu estudo, como uma experiência de reinvenção de si mesmo. Então, o jornalismo precisa estar atento a isso, né? A necessidade que as pessoas têm, assim como tem necessidade de saúde, educação, também tem necessidade de turismo. E a gente pode pensar em pautas que diversifiquem essa maneira de tratar o turismo, de pensar o turismo a longa distância, de pensar o turismo reiterando os ícones também, destacando essas experiências, mas diversificando até mesmo na perspectiva que a gente tem discutido no programa de pós lá da Universidade de Caxias do Sul, que é o turismo cotidiano. Né, de pensar, bom, não dá para ficar só esperando a grande viagem, né? Assim, o momento da libertação do ano em que eu vou conseguir fazer a famosa viagem de férias, que é quase uma ilusão, porque à medida que ela for muito idealizada, ela às vezes não acontece. Normalmente ela não corresponde à dimensão do desejo que ela acionou. Então, se a gente puder pensar em outras viagens também, menos sonhadas. Assim, que a gente mantenha o sonho, que a gente também invista nas grandes viagens, né? Assim, mas que a gente diversifique as viagens para não ficar, digamos, condenado a essa expectativa do momento. O que me chama... Diga. Não, eu ia comentar só que... embora eu concorde que há um número limitado de programas efetivamente voltados ao turismo na TV aberta e fechada, eu sinto que falta, na verdade, uma orientação, não saberia se política ou de pauta ou estratégica, que seria o seguinte: tratar o comportamento do turista anterior à escolha do destino, né? Os programas de turismo estão sempre falando de para onde viajar, mas o importante é falar o como viajar ou como se organizar. Então, por exemplo, hoje é muito mais fácil viajar, né? Existem dicas que vão ajudar a qualquer turista, de qualquer classe, que seria o melhor momento para fazer a compra da passagem, as possibilidades de adquirir ou não seguro, que vantagens você tem em utilizar o cartão de crédito ou comprar uma moeda estrangeira aqui, escolhas adequadas de período, as atividades que podem ser equilibradas quando a gente está falando de viajar com criança. Então, assim, eu sinto muita falta desse tipo de orientação. A gente sabe que o brasileiro é um adicto em telenovela e poucas vezes as telenovelas colocam o processo da viagem em organização. Você coloca o destino, então alguém falou da Turquia, né? A Turquia foi muito colocada em telenovela. E aumentou muito ainda de brasileiros para lá. Sim, sempre. E há uma correlação direta entre a exposição de mídia e o volume de brasileiros que procuram os destinos. Eu cheguei lá, qualquer pessoa que eu falava, fui eu que levei o Amaury Júnior para Capadócia. Olha, todos tinham levado o Amaury Júnior para Capadócia. Sempre acontece. Então, eu acho que faz muita falta esse reconhecer das necessidades do turista, porque todo mundo quer viajar
e todo mundo vai, em algum momento, empreender uma viagem munido de todas as suas inseguranças. Então, assim, auxiliar na redução da insegurança seria uma das grandes funções interessantes de qualquer programa voltado à orientação do turista. Olha, eu queria introduzir agora na nossa conversa alguém que faz um pouco, alguém que produz programas voltados para o turismo e que fala um pouco do cotidiano dessa produção. Nós entrevistamos no Rio o Rafael Melim, que é diretor de TV do Grupo Sal, que produz diversos programas de turismo e de esportes de aventura para canais da TV paga. Ele fala um pouco sobre essas produções e do incentivo que elas representam para o turismo. Vamos ouvir o Rafael. Dependendo do tipo de programa que a gente faz, a gente tenta escolher as viagens muito pela época ideal para a prática do esporte que a gente está focando. No caso dos programas que tem surf como temática, a gente tenta ir na época de ondas, que é outono, inverno, mas tem todos os imprevistos de ir no outono e inverno para esses lugares. Às vezes você pega uma semana de chuva, às vezes tem um vento que não estava previsto. A gente está trabalhando o tempo inteiro com uma natureza, então é muito difícil acertar na mosca todo dia, e tem viagens que duram 30, 40 dias, então você sabe que você vai pegar todo tipo de tempo. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis e também é um pouco dos imprevistos com as pessoas, porque 90% do que a gente produz nesse programa de viagem é documental, são pautas reais que a gente tenta não roteirizar muito, a gente tem alguns temas que a gente vai atrás, mas são pessoas que estão ali no lugar, situações que a gente não imagina. Então, às vezes tem um imprevisto para o bem, que acontece uma coisa engraçada, legal, e às vezes tem coisa tipo, furou todos os pneus do carro, enfim, coisas do gênero que são muito difíceis de lidar quando você está trabalhando com TV. A gente vê que os programas que a gente produz, na verdade programas de viagem em geral, realmente surtem efeito na quantidade de pessoas que frequentam o lugar. É quase impossível, né? Você vê um lugar incrível na TV, você está com umas férias marcadas, você acaba escolhendo aquele lugar ou já anotando ali na lista para ir. E conforme a gente volta para os lugares, anos depois que a gente já fez matérias e programas inteiros ali, a gente conversa com os donos de hotéis ou a turma da Secretaria de Turismo e vê que tem um fluxo de pessoas maior do que tantos anos antes da gente ir. Então vê que tem gente indo ali realmente por causa do programa que foi produzido. Parece que não há dúvida, né? Tanto ele como aqueles entrevistados falam claramente, né, que a televisão é um indicador para a escolha de um destino turístico, né? Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção, eu queria ouvir o Zé Aires, quer dizer, como é que você analisa, né, a produção desses programas, que às vezes você precisa ter um longo tempo, né, de captação de imagens para obter o efeito desejado, porque, lembrando o que ele disse, né, tem a questão do clima, tem várias outras interferências. Você vai atrás da praia, chegar está chovendo, morreu a pauta. E ele estava falando de programa de surf, né? Quer dizer... não, para eles é pior ainda. E no nosso caso, quando a gente escolhe uma pauta, você não sabe se vai chover, se vai fazer sol, você escolhe. Então eu vou para, sei lá, Brotas. Então Brotas, por hábito, já chove, né? Mas tem muita aventura. Então se eu chegar em Brotas e estiver chovendo, minha pauta morreu. Mas eu não posso ir embora. Eu tenho que esperar para fazer a pauta. Então, você já entra na parte financeira do negócio, já começa a entrar na parte de prejuízo, mas você tem que fazer a pauta. Então, muitas vezes, você escolhe o destino, em alguns casos, cara, pela parte financeira, não vamos também dizer que não é que você tem um convite de uma secretaria, você vai, porque ela está pagando para ir, pra você divulgar. E outras pelo destino mesmo. Interessante, você vai. Só que você chega lá na hora, dá tudo errado. Fura os 4 pneus, o assistente pega lá uma gripe, então você vira de cabeça para baixo. Mas, no final das contas, você acaba produzindo e um dia viram 4 dias. É isso que eu ia dizer, quer dizer, na verdade você tem que produzir muito mais do que aquilo que vai para o ar. Um dia de pauta, você vira 4 dias. Você diga. Tem uma coisa que eu acho que é interessante da fala dele, que é o inusitado. Né, de poder incluir no programa, na narrativa, o inusitado, porque a viagem ela é essencialmente isso. Surpresa. Ela é também a surpresa. Então, o fato de que o processo de produção, que acontece um problema, né, assim, é claro, a gente tem que cuidar no processo de pauta, mas em alguns casos, trazer o inusitado, trazer o que aconteceu com a equipe de produção, né, humaniza.
da verdade para a viagem e também sinaliza para o turista, né, ensina para o turista coisas que podem acontecer. Eu sempre digo, olha, a gente sabe quando a gente sai de casa, a gente não sabe o que vai acontecer. A viagem, literalmente, é sempre uma viagem, né? E tem que ser vivida assim. Ouvindo ele falar, o Rafael, ele menciona, né, o caráter documental, né, do programa de turismo. Tem muito disso, né? Eu acho que o bom programa de turismo é quando ele se aproxima mais do documentário, não é isso? E menos da venda e do espetáculo. Certamente. É curioso que o turista se ressente da propaganda pura e simples, ou o potencial turista, porque aí ele... É aquela história. Atrás, né? Ele fica sempre achando, alguém está querendo vender alguma coisa, eu não estou sendo informado, eu estou sendo convencido. É diferente. Então, assim, a lógica da informação, a gente vê, sem dúvida, a lógica do documentário, ela é mais sedutora, ela é mais persuasiva e ela te dá a sensação de que você está aprendendo alguma coisa, independentemente da possibilidade de empreender essa viagem ou não. E a questão das curiosidades, né? As curiosidades são definitivamente o aspecto que eu acho mais interessante. Quando você consegue... narrando os imprevistos, dizer, e de repente os pneus furaram e a gente descobriu esse sanduíche espetacular enquanto o mecânico não chegava, ou nesse desvio que a gente precisou fazer, olha a vista, olha a cachoeira que a gente conseguiu, e isso eu acho que vincula muito a audiência e gera, inclusive, a coisa do boca a boca. Assista esse programa que sempre tem dicas interessantes, né? Eu acho que vai muito por aí. Esse programa que a gente mostrou no trechinho, que vai pela Band, né, pela Bandeirantes, dos brasileiros no exterior, ele criou uma nova forma de você aproximar, né, o brasileiro dos locais de visitação, porque não eu acho que é um pouco isso, quer dizer, não é o apresentador, o repórter, é a pessoa que vive. É o dia a dia, né? Isso. Esse é um outro aspecto bem importante, né? Que a gente possa escutar sobre o lugar da pessoa do lugar. É como o seu vizinho dizer, olha, eu fui lá e vai que é bom. Isso, então assim, a pessoa que visitou, mas também a pessoa que vive no lugar. Esses dias, voltando de uma viagem a Manaus, eu assisti um programa durante o voo, e era um programa sobre Caracas, e muito interessante porque eram as pessoas de lá falando sobre Caracas. Então, não era o repórter falando, ele começou a conversar com as pessoas e elas iam dizendo o que era bom, né? O que é bom, o que elas gostam da cidade. Também, assim, é um outro aspecto que é importante de explorar, porque aí é a pessoa do lugar, né? Contando pra gente por que é interessante visitar esse lugar. É o boca a boca que você falou, só que televisado, não é isso? É a pessoa dando o depoimento dela como se fosse para o vizinho, para o amigo. Recente a gente fez uma pesquisa no caminho inverso, né? Como é que a gente traria mais turistas para o Brasil? Entrevistamos pessoas de 13 países diferentes e foi muito curioso que eles disseram que eles sentem muita falta de campanhas, né, destinadas ao público final que façam com que o turista bata na porta da agência e diga, eu vi esta propaganda, eu vi isto na TV, eu quero ir para esse destino. Que é uma coisa que o Brasil faz pouco, né? As campanhas do Brasil, elas não são articuladas, elas são muito compartimentadas. Mas um exemplo recente, o governo do Peru usou roteiro de cinema, apresentando o Peru como um filme, e encerra dizendo assim, não precisa assistir, venha viver. E aí, muitos norte-americanos, canadenses, japoneses se interessaram pela campanha e foram em busca de pacotes para esse destino. Então, assim, a TV, ela é fundamental. Eu acho que não existiria demanda tão intensa para o turismo não fosse o apoio e as informações que vêm da TV hoje. Muito bem, vou ter que fazer mais um intervalinho. Nós voltamos em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre televisão e turismo. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre programas de turismo na televisão. E nós ouvimos aqui em São Paulo o vice-presidente de Relações Internacionais da ABAV, a Associação Brasileira de Agências de Viagem, o Leonel Rossi, que fala da presença dos programas de turismo nas TVs abertas e nas TVs por assinatura. Vamos ouvir o Leonel Rossi. Existem ainda, infelizmente, muito poucos programas relativos a turismo no Brasil.
Principalmente programas brasileiros. Programas estrangeiros, feitos nos Estados Unidos, na Europa, já existe um número bem razoável. Mas nós temos que aumentar mais o número de programas relativos ao turismo no Brasil. Nos programas internacionais, eu diria que tem 70% glamourizado e 30% daquele mochileiro, vamos dizer assim. No Brasil já é mais ou menos 40% glamourizado e 60% daquele mais pé no chão, vamos chamar assim. A maioria são programas muito bem feitos, certo? Que levam as pessoas a ter um interesse em viajar, mas como eu digo, precisamos ter um número maior de programas. Tem muito pouco programa na TV aberta, você tem mais nos canais fechados, muito mais, e na TV aberta muito pouco. A TV aberta é que atende um público maior, muitas vezes um público que não tem tanto poder aquisitivo. Então eu diria que vamos tentar inserir programas na TV aberta. É uma reivindicação, né? Mas eu não sei se os canais estão dispostos a isso. Por exemplo, que horas vai ao ar o seu programa? Aos domingos, às 7h30, às 8h30 da manhã. Pois é, um horário ingrato, convenhamos. Não, porque eu acho que o hábito está mudando, né? Você vê, a Globo lançou um jornal às 5 da manhã. Quem imaginaria isso? Então, acho que esse hábito de consumo da televisão também está mudando um pouco, né? Hoje você tem 25% de ligado a 30% de ligado, 7 horas da manhã. Coisa essa que era 10, 15. Mas o programa de vocês, quando a gente já falou nisso, né? É raro um programa na TV aberta, quer dizer, e aí em horários, né? Em outros horários, né? Na tarde e tal, nós não temos esse tipo de programa. Isso que o Leonel está reivindicando. Mas a TV aberta, você cai naquela pegadinha da audiência, né? É igual ela está comentando da gente ter no jornalismo, o turismo, né? A hora que entrar o turismo, se cair 0,2, na próxima edição, você não vai ver falar mais de turismo, porque diminuiu a audiência. Então a gente continua na TV aberta brigando pela audiência, independe do que você vai colocar. A maior verdade disso é esses programas policiais. Ele começa a dar audiência na hora que mostra o cadáver, e daí vai. E o cara não sai ali porque está dando 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos, ele não vai tirar da lição. Então, acho que assim, se pensar como audiência... as emissoras não vão colocar. Por quê? Porque ela é limitada. Ela bate um teto muito rápido. Você vai trabalhar com 2 pontos, 3 pontos médio. A audiência dos programas de turismo. Do turismo. Você vai chegar a 4, 5 pontos no máximo. Quando você pega um programa desse de desgraça, ele vai dar 8 pontos, 15 pontos. Então, é uma trava já que existe. Então, para você fazer colocar um programa de turismo, tem que ser muito corajoso. No nosso caso, a gente está feliz, porque hoje a gente trabalha com média nacional 2 pontos, chegando a 4 pontos de audiência, no horário ingrato. Claro. Supostamente ingrato. A gente está percebendo que não é tão ingrato assim. E sozinho no horário. Então, o que a gente imagina, se as emissoras apostassem de forma mais coerente, dentro até essa linha que ela falou, até depois eu vou conversar com ela, a gente conseguir dar dicas, criar quadros que eu possa levar o turista, da mesma forma que é feito lá fora, quando você viajar para fora, eles te ensinam aí como chegar, o que fazer, para não tomar aqueles truques, né? A gente fazer aqui dentro também. De forma que o cara que vai para Fortaleza, o cara que vai para o Sul, olha, leve isso, faça aquilo, leve esse documento, leve esse tipo de remédio, leve esse repelente, então vá tal período que é melhor. Os cadernos de turismo impressos até fazem isso, né? Mas a televisão... Então, prestam esse serviço? Eu não me sinto atendida. Eu acho que hoje o melhor veículo em termos de informação são as revistas. Né? As revistas mensais, elas têm vamos dizer assim, um leque, uma abordagem um pouco mais cuidadosa, talvez por conta da concorrência. Né? Há 10 anos atrás você tinha 2 revistas, hoje você tem quase 15 publicações impressas, fora a avalanche de blogs. Né? Os blogs, nossa, agora tem muita orientação. Mas o que eu sinto, a grande diferença, né, acompanhando especialmente os 2 mais importantes canais de notícias do mundo, a CNN e a BBC, o trato do turismo é diferenciado. Mesmo os programas, o BBC Travel e o CNN Traveler, são 2 programas que eles equilibram dados econômicos, dados de geração de emprego, inovação e a possibilidade da fruição do destino. E eles nunca falam só de lazer.
né? Eles focam muito nas viagens de negócios. Por quê? Porque muita gente está viajando a trabalho, não é uma viagem de escolha pessoal, a pessoa tem que ir, mas já que ela vai e ela pode ter algum tempo para aproveitar, então esses programas direcionam justamente assim, o que fazer durante a noite, o que fazer no final de semana, que é algo que eu desconheço no Brasil. A gente sempre olha os programas muito pautados nesse estereótipo do turismo de lazer, né? O turismo de negócios ou o turismo de eventos e convenções, ele fica subtratado, subabordado. E o Brasil é cada vez mais centro de receptivo, né? Desse tipo de eventos, não é? De eventos econômicos, não só eventos. Não estamos referindo aqui à Copa do Mundo, estamos referindo às feiras, né? Sim, congressos, convenções, treinamentos, aos deslocamentos em geral, assim, para atividades de trabalho, né? Isso ocorre muito. A gente na academia, a gente na universidade vive o tempo todo também, tanto levando informações, mas buscando, e a gente chega nos lugares precisa de informação. Agora, nesse sentido, acho que a internet e as possibilidades de produções audiovisuais difundidas pela internet também é um nicho para se pensar, porque pode fazer esse trabalho, né, esse serviço. Eu vejo pelos estudantes na universidade, muitas vezes a gente começa a planejar uma viagem e eles dizem, não, mas eu já acessei um site que tem comentários de pessoas que já foram e eles dizem isso, eu já fiz um contato. Então, também poder pensar nessa não só na transcodificação, mas na inter-relação entre as mídias, na produção de audiovisuais, mas com essa instantaneidade que determinados públicos pedem, né, para acessar as informações do destino. Aliás, você falou dos serviços, né, e você lembrou a internet, é cada vez maior o número de pessoas que programam, organizam a sua viagem em casa através da internet, reservando hotéis, carro, comprando passagem, não é? Por exemplo, esse é um serviço que os programas poderiam prestar, né, orientando como fazer isso, né? É engraçado que a gente tem uma ação para uma dessas operadoras, não vou citar o nome até porque não está concluído, né? O Fernando, que é um dos CEOs da empresa, nessas conversas nós passamos, falou, vamos fazer uma ação simples. O que é simples? Que todo mundo vê e entende. Não é aquela linguagem do povo, mas uma coisa simples. Então, como vai fazer isso? Vamos mostrar comprando a passagem no tablet, mas comprando desde a hora que ele abaixa o aplicativo, ele compra a passagem, ele aluga o carro, ele aluga o hotel. Vamos mostrar eu entrando no avião, descendo no avião, buscando o carro. Como é que eu vou pegar esse carro? Você sabe que tem muita gente que tem vergonha de alugar o carro porque não sabe onde pegar. Não sabe como devolver. Eu sou um réu, confesso. A primeira vez que eu aluguei um carro, eu fiquei pensando, falei, porra, o que eu vou fazer com esse carro? Eu já passei, agora o que eu faço? Aí liguei, o cara, não, pega no aeroporto. Mas era um medo que eu tinha. Igual a mim, devia ter, na época, 18, 19 anos, um monte de gente. Entrando no avião, descendo no avião, pegando o carro, chegando no hotel, e mostrando que tudo isso foi feito de forma simples pelo computador, por uma operadora XY, e que é muito simples, que tudo é funcional. Você pode fazer e na hora de pegar, ou de pagar, ou de sair, não é um bicho de sete cabeças. E muita gente tem esse receio. Então, essa ação a gente está fazendo que vai ser na prática. Saindo de casa, comprando a passagem, pegando a passagem, mostrando como se pega a passagem, como se pega o avião. Meio que assim, vai ser um tour até o destino e até a volta. E entrega do carro, chega em casa. Prestando um serviço. Olha, nós também entrevistamos um outro professor, temos aqui duas professoras, mas nós entrevistamos um outro professor. Aliás, a área de turismo na academia também está em expansão, né? Sem dúvida alguma. Os doutorados também estão aí crescendo, mas nós fomos ouvir, com apoio da TV Universitária do Rio Grande do Norte, o professor Wilker Mendonça Nóbrega. Ele é coordenador do doutorado em turismo da Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte. Ele lembra ainda algumas lacunas que, segundo ele, existem nos programas sobre turismo. Vamos ouvir o Wilker. Os programas poderiam apontar mais ou tentar equacionar, equilibrar elementos mais locais também, do caráter do município, ou da região, ou do país, Brasil, e focar menos outros países, né? Então, eu penso que também se estimula muito. Então, às vezes, poucos programas que tem, ao invés de estimular, né, a viagem própria no Brasil, são exibidos programas do continente europeu ou até mesmo Ásia. Não que isso seja
ruim, mas tentar equacionar, né, tentar equilibrar essa oferta, né, de programas e de temas para os telespectadores de uma forma geral. A televisão nos municia, né, então permite que tenha esse material que deve ser, porque na verdade ela influencia, né, então o poder de decisão dos telespectadores, pessoas que são induzidas, por exemplo, a viagem, a mídia, por exemplo, de uma forma geral, assim como o preço é um elemento fundamental, que é um fator determinante, né, que estimula as pessoas a viajar ou não. São aqueles programas que eles focam muito no atrativo em si, né, no atrativo, mas não se pensa muito como acessar, né, esse atrativo. Então eu penso que seria uma fragilidade de alguns programas, por exemplo. Então você vê, né, então, o acesso, quais são os serviços existentes, turísticos, por exemplo, mas o Brasil ainda há um custo muito elevado para se viajar dentro do próprio país. Então, na verdade, que tipo de veículo, por exemplo, eu iria utilizar? Se é um transporte aéreo, se é rodoviário, se é hidroviário, então marítimo. Então, na verdade, na hora que se pensa nisso, né, então se exibe, se divulga, né, esses locais, mas aí, na verdade, o próprio telespectador, ele não tem essa informação. E aí a internet, na verdade, acaba, de certa forma, complementando, ser uma ferramenta de busca para acessar esses locais que são exibidos nos programas televisivos. Bom, parece que ele concorda com vocês, inclusive, né? Por exemplo, as informações sobre o acesso. Você tem lá até a Torre Eiffel, mas para chegar até a Torre Eiffel é um longo processo que começa meses antes, né? Acho que é isso que você está se referindo. E a outra questão que eu queria ouvir a opinião de vocês é sobre se há mesmo esse desequilíbrio entre programas que mostram o Brasil e outros que mostram o mundo. Segundo ele, há uma ênfase maior nos roteiros internacionais, é verdade? Vocês concordam com isso? Não só nos programas, mas em toda a divulgação. Eu muito concordo até na linha do que o Zé Aires colocou, primeiro pela audiência, segundo pelo fato de que o custo da produção de um programa de turismo ele é altíssimo, e aí quando você vai comprar um programa pronto, né, para uma determinada emissora, isso acaba sendo mais vantajoso, ele vem num pacote com outros programas. O custo lá embaixo. Né? E o fato de que na comparação, eu imagino assim, você precisa tentar os patrocinadores, uma série de aspectos estruturais que dificultam uma melhor divulgação do Brasil. Mais que isso, partindo de um aspecto de bom senso, dependendo da promoção que você vai fazer de algum destino, a primeira pesquisa do tipo, tem voo para esse lugar? Como é que chega? Já começa a inviabilizar e eles percebem que você está fazendo um programa sobre o impossível. Sei. Então é melhor voltar e cair no que é mais tradicional, que é possível. Então, por exemplo, como é que você vai para o litoral, quanto que está a passagem, a dificuldade de conseguir passagem de ônibus. Então, assim, dificilmente vai se falar em oportunidades diferentes que sejam viáveis, né? Então, eu sinto que é verdade, assim, a gente dá mais espaço por uma questão econômica para os programas que vêm de fora. E há também uma questão histórica relacionada à imagem e à autoimagem e à imagem do exterior. Então, assim, se a gente pensar entre a Europa e Estados Unidos, por exemplo, ao longo da Constituição, da formação da cultura brasileira, a imagem de si mesmo, né? Nos últimos anos a gente tem visto assim, que houve uma melhora dessa imagem em função também das transformações do país. Mas há, historicamente, uma dependência imaginária em relação ao que é o lugar desenvolvido. Então, a cristalização desses pontos turísticos internacionais tem a ver também com um processo de desenvolvimento da sociedade brasileira e de encantamento pelo que é do outro. Né? Acho que nós estamos vivendo mais recentemente um processo de valorização do si mesmo, de valorização, de reconhecer que existem, que nós somos também destino turístico para muitas partes do mundo, né? A nossa própria relação com o cenário internacional, assim, na questão geopolítica. Isso eu acho que tem se transformado. E me parece que o jornalismo, né, que as produções audiovisuais têm que estar atentas a isso.
né? Do mesmo jeito que o Brasil, ele hoje está inserido no cenário internacional de forma diferente, ocupa um outro lugar econômico e politicamente, do ponto de vista da cobertura do turismo, da produção, tem que se pensar nesse sentido. Então, é preciso acompanhar essas tendências e reconhecer que este lugar é um lugar interessante também do ponto de vista turístico. Nós estamos indo para o final do programa, vamos ter que encerrar, mas eu vendo a presença daqui de duas pesquisadoras e de um profissional da área de comunicação, que até já vai conversar com você depois do programa para fazer aí uma tabelinha, eu fico pensando na importância que é essa aproximação da academia e da área de turismo, particularmente, com a comunicação, com os programas de comunicação, né? Eu acho que a partir dessa nossa conversa, vocês poderiam começar também a pensar em como contribuir, porque vocês mostraram aqui, e até os nossos entrevistados também, várias ideias, né, que podem contribuir para que esses programas tornem-se mais eficientes até para o público brasileiro, não é? Vocês não acham isso? Isso é bem interessante porque, por exemplo, nós, na Universidade de Caxias do Sul, estamos desenvolvendo uma área de estudos na interface comunicação e turismo. Né? Assim, eu sou doutora em ciência da comunicação pela ECA USP e estou no programa justamente para incentivar e para trabalhar o fomento das pesquisas na interface comunicação e turismo, pensando tanto a questão da mediatização, mas a relação entre os sujeitos do turismo, então a comunicação interpessoal na perspectiva da amorosidade e autopoiese, como eu já te falei. Muito bem, eu espero que a gente volte a conversar brevemente com alguns resultados, contando alguns resultados dessa aproximação. Muito obrigado a vocês três pela presença, pela conversa agradável e pelas informações que vocês trouxeram aos nossos telespectadores. Eu quero agradecer a você também de casa, que acompanhou mais um Ver TV, lembrando que todos podem entrar em contato com o programa através da internet, pelo Twitter, pelo Facebook ou diretamente pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. Você também pode assistir a todos os programas e também ao extra das entrevistas no nosso site, na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!